Oi, tudo bem com você? Eu quero te mostrar esse programinha aqui. Esse, na verdade, é um site, um sisteminha que eu estou desenvolvendo, voltado para impressão 3D, mas não exclusivamente para impressão 3D, mas principalmente para impressão 3D, tá? Tem várias funcionalidades e ainda vão ter várias outras, mas hoje eu quero mostrar uma bem específica, que é essa criação de caixa de luz, tá? Mas antes, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre o sistema em si. Deixa eu clicar aqui primeiro em criar projeto. Pronto, agora eu tenho aqui, ó, como ele é voltado para impressão 3D, eu tenho essa mesa que simula uma mesa de impressora 3D, tá? Eu consigo alterar o tamanho dela aqui, por exemplo, ela está com 220. Eu vou alterar para 500 milímetros, tá? Vamos simular que a gente tem uma mesa aqui de 50 por 50 por 50. Vou dar Enter. Pronto, agora temos aqui a mesa bem grande. Ó. Você pode ver que o número aqui, ó, 490 e 500 aqui. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Pronto, estou vendo ela aqui de frente. Eu poderia clicar aqui também, ó, no cubo aqui, ó. E aí eu consigo rotacionar, consigo mudar a visualização. Então aqui desse lado nós temos o painel de criação. Aqui embaixo a lista de materiais, né, filamentos ou plásticos ou materiais em geral. Temos aqui, por exemplo, PVC, MDF. Depende do que a pessoa vai usar para trabalhar. Ah, Aqui na direita nós temos o painel de componentes, que são basicamente os objetos que estão na mesa, tá? E aqui nós temos as propriedades, que seriam os parâmetros dos objetos que a gente está editando, né? Então, por exemplo, se eu selecionar um objeto, os parâmetros dele vão aparecer aqui e eu vou poder alterar, né, o que vai alterar aqui também na cena. Aqui nós temos a barrinha de ferramentas, né? Seleção, movimento, escala. Essa de escala aqui ainda não funciona, mas aqui no painel a gente consegue alterar. Rotação já tem. Ah, Essa ferramenta aqui de extrusão ainda não funciona. E nós temos a borracha, que também ainda não funciona, mas se selecionar o objeto aqui na cena, eu consigo apertar Delete e já funciona. Aqui nós temos a ferramenta fita métrica, que eu posso escolher dois pontos e medir a distância entre esses dois pontos. Ele me dá aqui a distância em milímetros, tá? E nós temos a ferramenta plano de seção, tá? Então imagina que eu tenho um objeto, eu quero cortar ele no meio, como se eu estivesse cortando, por exemplo, um bolo no meio e ver o recheio do bolo. Depois eu vou mostrar isso na prática, tá? E aí posso ver como é que está a estrutura interna do objeto que eu estou criando. Vamos lá, eu vou voltar aqui para a fita métrica. Eu poderia criar várias fita métricas, né? Mas eu posso selecionar elas também e apertar Delete para apagar. Ou eu poderia criar aqui e aqui embaixo eu tenho o botão aqui para limpar. Ó. Pronto, limpei. Vou voltar aqui para a ferramenta de seleção. Pronto, então aqui na lista de materiais aqui, de filamentos, por exemplo, eu poderia cadastrar várias categorias, né? Eu tenho aqui já PLA, PETG, PVC e tal, MDF. Poderia colocar mais outros aqui, tem ABS também. Poderia clicar aqui ó, em nova categoria e cadastrar outra. Eu vou vir aqui no PETG, por exemplo, eu já tenho dourado e prata. E aí, por exemplo, se eu clico aqui, eu tenho esse dourado. Eu sei que no PETG eu não consigo esse efeito aqui de tão dourado assim, tá? Simulando ouro. Mas isso aqui é só para fins de simulação. Porque, por exemplo, eu poderia cortar um acrílico e colocar um adesivo dourado. Eu não ia colocar isso aqui no PETG, mas poderia criar aqui um material, né? Com um adesivo dourado que iria simular isso aqui, tá? E aí poderia colocar ali num objeto plano, né? Seria um adesivo colado. Também tenho aqui, ó, o prata, né? E aí eu consigo ajustar aqui, ó, quão reflexivo esse material é, ou roughness, né? Seria a rugosidade para definir se ele é mais áspero ou mais liso. Isso aqui, ó. E também consigo definir aqui a metalidade ou metalicidade, tá? Que é o quanto ele é metálico, tá? Ah, então, por exemplo, eu conseguiria colocar para PETG, por exemplo, eu não sei exatamente, ah, talvez teria que colocar um pouquinho mais escuro. Enfim, tem vários PETGs aí metálicos que tem translúcido, enfim, tem vários. E tem outros materiais também que você poderia colocar aqui e simular, né, o plástico, o metal, enfim. Aí a liberdade é de quem quiser criar. Vamos lá. Então,
eu quero mostrar aqui especificamente, né, essa parte aqui de caixa de luz. Então eu já cliquei aqui, vou colocar aqui na cena, tá? Ele vem como padrão a letra A, só que eu posso trocar aqui, poderia colocar uma palavra, né? Literalmente palavra. Né? Mas quando você vai fazer letra caixa, geralmente você vai fazer uma letra de cada vez, ou é aconselhável fazer uma letra de cada vez se for uma palavra que tiver letras separadas, tá? Mas se for, por exemplo, um caso assim de, por exemplo, você vai escrever amor, tá? Eu vou procurar aqui Pacífico, a fonte Pacífico, que é uma letra, uma fonte boa para fazer isso. Aí não tem como você fazer separado, né? Até teria, mas você teria que colar e tal, teria um pós-processamento aí que daria mais trabalho. Então, se você vai fazer um texto assim, é melhor fazer pequeno e tudo de uma vez, tá? Nesse caso aqui, como eu criei uma caixa de luz, ele já é uma caixa de luz, né? Então eu consigo vir aqui, ó, visualização explodida. Eu vou separar a caixa da tampa. Isso aqui é só para visualização, tá? Só para a gente conseguir visualizar os dois separados. Então, por exemplo, ó, aqui ele já tem o encaixe, tá, da tampa. Aqui na base eu já tenho o encaixe da tampa. Então ele criou esse degrau aqui, ó, isso é automático, tá? E na tampa já tem o encaixe aqui em cima, ó, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar isso usando aquele recurso aqui de plano de seção. Então, por exemplo, eu escolho uma face aqui do objeto e eu clico e ele vai criar um corte, ó. Vou selecionar essa face interna aqui, ó. Pronto, ele criou agora um corte aqui em todo o objeto, tá? Eu consigo arrastar para ver aqui no meio do corpo do objeto, mas nesse caso eu não estou cortando ele de verdade, tá? É só visualização, ó. Eu consigo a qualquer momento vir aqui, ó, remover, pronto, o objeto voltou ao normal. E eu posso criar de novo, e eu posso criar do ângulo que eu quiser. Por exemplo, ó, eu quero visualizar essa face aqui, ó. Então pronto, agora eu criei aqui. Posso rotacionar, agora eu quero ver dessa face aqui. Então o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, e clico. Ó, então agora eu consigo ver em duas faces diferentes, ó. Tá? Então eu vou remover, vou ficar só com essa aqui, que é para poder mostrar esse encaixe da tampa com o corpo. Vamos lá. Então, olha só, se eu vier aqui, selecionar a caixa de luz e voltar aqui com a tampa para o lugar, você vê que ela encaixa certinha, porque ela tem esse encaixe aqui, ó, esse dente aqui que encaixa exatamente nesse vão aqui. Agora, por que tem esse espaço? Porque quem trabalha com impressão 3D sabe que você tem que deixar um vão ali, um espacinho para poder encaixar, né? Porque apesar da impressora 3D ser muito precisa, ela não é tão precisa a ponto de você deixar um zero de espaço ali e no final acabar encaixando. Não vai encaixar, tá? Então tem que deixar esse espaço. Só que esse espaço ele também é configurável. Aqui embaixo eu deixei 0.15. Eu poderia colocar, por exemplo, 0.05. Ó, ficou bem menor agora, tá? É um valor bom é entre 0.1 e 0.2, dependendo aí da impressora, tá? Mas eu deixo aqui o padrão 0.15, que eu sei que funciona, mas eu acho que 0.1 talvez fosse até melhor, porque entra mais justo e não solta muito fácil, tá? Mas dependendo da peça, pode entrar bem difícil. Pode ser necessário aí um lixamento, alguma coisa para poder fazer encaixar. Então vamos lá. Aqui a peça está encaixada na tampa. Deixa eu separar aqui um pouquinho para a gente mostrar agora que, na verdade, tem esse encaixe aqui, mas esse encaixe não é o único, tá? Deixa eu primeiro mostrar aqui um pouquinho o painel direito aqui. A gente tem aqui a seleção de material, porque o padrão aqui, você está vendo ele todo branco, o padrão é sem material, tá? Então eu posso trocar, por exemplo, o material do corpo da caixa de luz inteira, tá? Por exemplo, se eu colocar azul bebê, ele vai trocar para tudo, tá? Mas eu consigo depois controlar o material que vai ser usado na base, na tampa, para fins de simulação, né? Porque na verdade, para você imprimir depois é você que vai decidir o material. Nós temos aqui o nome do objeto. Aqui nós temos a posição dele no eixo X, posição em Y, posição em Z, rotação em X, rotação em Y e Z. Deixa eu mudar aqui para 90 graus já. Ó, tá aqui, só que ele ficou dentro da mesa, né? O que eu posso fazer? Deixa eu tirar aqui primeiro. Eu posso vir aqui, ó, pegar a ferramenta de seleção ou apertar a letra Q e puxar ele para cima aqui. Eu não preciso me preocupar aqui em deixar ele exatamente colado aqui na mesa. Por quê? Eu poderia vir aqui no X, ó, no Z, aliás, desculpa, na posição em Z e colocar 0, ou eu poderia simplesmente arrastar para qualquer lugar aqui para cima e clicar
nesse botão aqui, ó, que esse botão vai fazer ele cair exatamente em cima da mesa, ó, tá? Ele cai exatamente em cima da mesa, fica na posição 0. Tá, então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu descer aqui. Eu vou mostrar que no corpo, a primeira coisa que a gente tem aqui, ó, o corpo é essa parte aqui de trás aqui, ó. Nós temos o corpo, nesse momento, por enquanto, nós temos o corpo e a tampa. Então aqui no corpo, nós temos essa bolinha que é para selecionar o material. Aqui está aparecendo exatamente o material que eu selecionei lá em cima, tá? Que é o da peça inteira. Só que eu consigo, como eu disse antes, consigo colocar um material para o corpo e um material para a tampa. Então eu vou selecionar aqui um material para o corpo, ó. Vou colocar preto. Pronto, ó. Então agora nós temos o corpo aqui, ó, todo em preto e a tampa em azul bebê. Agora eu vou trocar aqui o material da tampa, ó. Face frontal, tampa, eu vou trocar para branco. Pronto, então agora já trocou, tá? Vou selecionar aqui de novo. Bom, nós temos aqui a escala, tá? Posso aumentar a escala, por exemplo. Ó, agora ficou bem grande. Só que quando é um texto assim, não faz tanto sentido a gente alterar a escala, tá? Vou voltar aqui para 0.5. Opa. Na verdade, deixa eu aqui ajustar o tamanho, porque eu digitei errado e ele alterou para uma escala muito pequenininha. Então, quando eu cliquei aqui, ó, nesse botão ajustar ao tamanho, ao invés de ajustar a escala propriamente, aqui eu vou definir o tamanho que eu quero que fique. E aí o sistema que vai calcular qual escala que ele tem que usar para esse tamanho. Então, por exemplo, eu quero colocar o texto com, ah, com uma altura de 10 centímetros, tá? Então é 100 milímetros. Aí eu clico aqui no botão redimensionar e ele já redimensiona, tá? Deixa eu só ver se é isso mesmo. Eu aperto, pode ver que não tem medida nenhuma. Eu posso apertar a letra L ou então vir aqui, ó, nesse botão, e aí aqui eu consigo ajustar não, visualizar as dimensões. Só que eu vi que ele não foi pro 100 lá que eu tinha colocado, né? Na verdade ele veio para 28. Eu quero em 100. Pronto, agora sim, ó. Agora ele está aqui, ó. Se eu olhar nesse eixo aqui, ó, ele está com 100 milímetros, tá? Que é justamente 10 centímetros. No total de comprimento, ele está com 47 centímetros, 47,05, né? 470 milímetros. Tá, então eu expliquei aqui o ajuste ao tamanho. Temos aqui o texto. Então, poderia colocar aqui, sei lá, blá. Tá? Mas vou deixar aqui amor. Poderia colocar mãe também. Né? Então, vou deixar amor. Aí eu tenho aqui a fonte, tá? Poderia aqui colocar várias fontes aqui. Deixa eu escolher uma outra aqui. Bom, tem uma lista bem grande, depois eu vou colocar aqui uma opção para você enviar sua própria fonte, né, caso aqui no sistema não tenha a fonte que você quer. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui para Pacífico, porque ela é uma fonte legal para isso. Pronto. Aqui temos o tamanho da fonte, está com 152. Então, apesar de eu ter ajustado aqui ó, o tamanho, o certo, quando é texto, na verdade, o certo é vir aqui e ajustar o tamanho da fonte, né? Por exemplo, 100. Aí vai ficar menor. Mas você poderia, claro, já que você quer definir um tamanho específico, você pode vir aqui e alterar para o tamanho que você quiser. Lembrando que se você quiser ajustar algum tamanho em algum eixo sem alterar os outros, tem que desmarcar esse botão aqui, ó, manter proporções. Mas eu vou deixar marcado porque eu quero alterar ele por igual. Pronto, voltou lá para os 100 milímetros de altura. E aqui é segmentos de curva. Então, por exemplo, se eu diminuir aqui o segmento de curva para 2, por exemplo, eu vou ter um layout muito facetado. Olha aqui, ó. Aqui você pode ver ó, que ele tem essa face aqui e outra face aqui. Então, a resolução é muito baixa. Isso pode ficar ruim na hora de imprimir. Então, se eu aumentar aqui, por exemplo, para 20, ó,
Agora eu aumentei muito a resolução. Agora você não consegue mais ver aquelas facetas que tinham aqui, tá? Isso é importante para imprimir. Ah, aqui, como eu disse antes, né, a visualização explodida, que eu posso separar o corpo da tampa. Ó, aqui agora eu consigo ver a parte interna, né? E vamos lá. Então aqui nós temos agora a seção aqui do corpo, a seção que controla as propriedades do corpo. Eu consigo definir a profundidade. Por exemplo, aqui está com 33. Aqui está medindo 71 porque ele considera também a separação, tá? E aí se eu voltar para cá, ele está com 33,1. Então, por exemplo, eu quero colocar 5 centímetros ou 50 milímetros. Pronto, agora ele está com 50, ó. Deixa eu voltar aqui. E eu consigo definir também a espessura das paredes, tá? Eu vou criar aqui um plano de seção de novo. Nesse aqui. Aliás, deixa eu criar assim, de frente. Não, assim eu não vou conseguir visualizar o encaixe. Então acho que é melhor assim mesmo. Tá. Aqui, então agora essa parede aqui, ó, essa parede aqui é controlada por isso aqui, ó, a espessura das paredes. Tem 2 milímetros. Se eu mudar para 4 milímetros, vai ficar bem mais grossa, tá? Espera aí que o plano de seção ele tá, ó, agora sim. 4 milímetros aqui. E aí, isso aqui eu vou deixar para depois. Agora a tampa, né? A tampa, percebe que ela é mais fina aqui, ó. Eu consigo controlar aqui a espessura da tampa. Deixa eu colocar 4 milímetros também. Ó, agora ficou bem mais grossa, tá? A altura da parede projetada para fora. Isso aqui, eu vou colocar agora 10 milímetros. Você vai ver que, olha o que vai acontecer. Agora ela projetou a tampa, ó. Ela fez uma projeção aqui para fora, então ela não ficou necessariamente mais grossa, tá? Deixa eu voltar aqui para 2 milímetros para ficar mais evidente isso. Então, ó, a tampa ela continua fina, com 2 milímetros, só que ela foi projetada para fora. Aqui, ó. Para ficar mais evidente, deixa eu colocar 15 milímetros. Aí, agora sim, ó. Tem 15, não mudou quase nada, mas dá para ver, né? 15 milímetros projetado para fora. A espessura da parede lateral é essa parede aqui. Quando aqui está zero, ele vai pegar o padrão, que é a mesma espessura da parede do corpo. Mas se eu colocar aqui 1 milímetro, ó, agora está com 1 milímetro. Se eu colocar 2, ele automaticamente ajusta aqui, ó, o tamanho aqui desse encaixe, tá? Para se adequar à espessura da parede. Eu vou tirar aqui do corpo aqui tá 4 milímetros. Vou voltar para 2, porque aí vai ficar igual. Pronto. Então aqui na tampa eu já mostrei a espessura da tampa, altura projetada, espessura da parede lateral. Agora nós temos também profundidade do encaixe. Vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui para, em vez de amor, vou colocar só a letra A com a fonte... Deixa eu pegar essa. Tem uma aqui que eu gosto bastante. Essa aqui, ó. Posição em Z, eu quero colocar 0. Pronto. Então, deixa eu criar o plano de seção assim, que aí fica mais fácil de ver. Aqui, agora, isso aqui, ó, cadê? Espessura, não, espessura já foi, profundidade do rebaixo. Se eu colocar isso aqui, por exemplo, vou colocar 10 milímetros, ó, ele fez um rebaixo na tampa. Então agora está projetada para dentro. Ela está projetada para fora, como você pode ver aqui, ó, ela tem essa parede aqui para fora, mas ela também vai para dentro, ó. Eu poderia, por exemplo, desabilitar essa parte de projeção para fora, aqui, ó, tirando de 15 para 0. Aí ela só vai para dentro, ó.
Aqui ela está aparecendo ainda um pouquinho porque ela tem que ter um lugar para se apoiar aqui, né? Mas depois eu vou mostrar que também não precisa. Ela pode ficar toda preta aqui pro lado de fora. Bom, então ela está projetada para dentro aqui. É como eu disse, né? Eu posso... Peraí, deixa eu voltar isso aqui para zero, profundidade do rebaixo, que aí vai ficar melhor de explicar. Então, aqui, ó, visualizando de frente, a parte branca da tampa, ela cobre todas as paredes da letra, tá? Então, olhando de frente, teoricamente, você não vê a parede da letra, com exceção dessa parte aqui, né? Porque a gente está visualizando em perspectiva. O mundo real a gente visualiza em perspectiva. Então, a gente consegue enxergar, mas essa é a parte interna da tampa, do corpo. Aqui a parte frontal você não enxerga a parede preta, né? Então eu posso vir aqui, ó, desabilitar essa opção aqui de cobre as paredes. É o que vai acontecer? Ó, agora ele criou essa borda aqui em volta. Na prática, a tampa agora só está interna. Só que quem manja aí dos Paranauê já viu que isso aqui não vai funcionar desse jeito, porque a tampa ela entra aqui, só que ela não tem onde se apoiar, né? Aqui, ó. Ela não tem um batente aqui para parar. Então, nesse caso aqui, a gente tem que vir aqui e habilitar essa opção aqui, ó, apoios frontais. Quando eu habilito essa opção, olha aqui, ó, ele criou, deixa eu vir aqui para visualização explodida, separar aqui um pouco. Pronto, ó, ele criou esse batente aqui, tá? É diferente daquele encaixe que a gente viu no início, de quando a tampa ela cobre aqui a parede, tá? Nesse caso, ela é interna. Então, ela precisa disso aqui para ela ter onde parar, digamos assim, ela ter onde se apoiar, né? E aqui a gente sabe também o seguinte, que se você for colocar com essa face aqui voltada para a impressora e imprimir isso aqui, essa parte aqui desse encaixe ele vai ficar meio que flutuando. Então ele vai precisar de suporte, né, para impressão. Então, para não precisar de suporte, você tem essa opção aqui, ó, de ângulo do apoio. Aqui ele está em 90 graus, tá? Essa parte de baixo aqui está em 90 graus. Se eu colocar, por exemplo, em 45, olha o que vai acontecer. Ele vai criar aqui, ó, uma rampinha, tá? Essa parte aqui. E essa rampinha aqui ajuda a você não precisar de suporte, tá? Porque ele vai, nessa camada mais baixa aqui, ele vai fazer um pouquinho para fora. Depois ele vai fazendo aqui, ó, você vê a escadinha, cada vez mais para fora, até chegar ao ponto aqui de que ele consiga fazer todo o apoio sem precisar do suporte. E aqui é claro que esse ângulo ele é customizável. Se eu colocar, por exemplo, 30, né, ele vai fazer um pouquinho mais, um ângulo aqui um pouquinho mais aberto, tá? Ignora essa linha que aparece aqui, porque isso aqui é só de renderização, tá? Mas não vai acontecer na impressão. Eu vou voltar aqui para 90. Beleza. E vou voltar também a visualização explodida aqui. Pronto. E aí agora eu consigo fazer aquele rebaixo que eu tinha mostrado, ó. Cadê? Profundidade do rebaixo. Vou colocar aqui 10 milímetros. Ó, e quando ele faz o rebaixo, ele já traz automaticamente o apoio aqui para trás. Tá? Então quem vê de frente, vê a borda preta. Deixa eu alterar essa preta para azul, que aí vai ficar mais fácil, porque o fundo está escuro. Aí, ó. Então agora sim. Você consegue ver essa borda azul aqui. Deixa eu tirar isso aqui também. Deixa eu clicar fora para... Pronto, agora sim. Ó. Então, olhando de frente, você consegue ver a borda azul, a parte branca, né? E consegue ver aqui que tem um rebaixo também, tá? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Espessura da tampa já foi, altura projetada já foi, profundidade do rebaixo já foi, parede do rebaixo. Essa aqui é a espessura dessa paredezinha aqui, ó. Então, por exemplo, a parede do corpo aqui está 2 milímetros, mas a parede do rebaixo está 1,2, tá? Aqui, ó. Eu posso aumentar ela também para 2 milímetros para ficar igual à outra parede aqui, ó. Tá? Então agora nós temos uma parede de 2 milímetros aqui do corpo e uma parede de 2 milímetros da parte branca. Poderia colocar, por exemplo, para 1 milímetro. Posso colocar para 5 milímetros, por exemplo. Aí vai de quem estiver criando, né?
O importante é ter bastante opções para que você tenha liberdade para criar. Margem lateral, isso aqui também é bastante interessante. Deixa eu voltar aqui com o plano de seção. Aqui, vou clicar aqui, pronto. Então, perceba que, olha aqui, nós temos o rebaixo, tá? Mas esse rebaixo ele começa logo depois da parede, ó. Então, pode ser que você queira aqui uma margem. Então, para isso, tem essa opção aqui, ó. Margem, cadê? Margem lateral aqui, ó. Vou colocar uma margem lateral de 2 milímetros. Ó, agora ele criou essa parede aqui, só que não é a espessura da parede, tá? Porque se eu colocasse a espessura de 4 milímetros aqui, eu gastaria muito filamento, muito plástico, né? Muito material para fazer. Então eu consigo definir essa margem aqui, né? Eu vou aumentar para ficar mais evidente. Cadê? Margem lateral aqui, vou colocar 4. Ó. Então eu consigo colocar essa margem aí, tá? Que na prática, assim, olhando de frente, né, seria a mesma coisa que eu aumentar aqui a espessura da parede do rebaixo, ó. Opa, 4. Vou voltar aqui para 2. Aliás, voltar para 0. Ó, o resultado é muito similar, tá? 6 aqui. Ó, para quem olha aqui, o resultado é muito parecido. Só que para quem produz, né, fica caro fazer isso aqui, ou então colocar o preenchimento e tal, dá trabalho. Então, é melhor fazer daquele esquema que eu mostrei aqui, que é colocar a parede, deixar padrão, 2, e colocar uma margem de 4 aqui. Para quem está vendo, o resultado é o mesmo, só que para quem fabrica, né, gasta menos aqui, ou menos filamento, ou menos tempo de impressão, tá? Vamos lá, então eu consigo, por exemplo, deixa eu colocar... São muitas combinações, tá? Muitas e muitas combinações, então por isso é até assim, eu fico até meio perdido na hora de mostrar, porque são muitas variações possíveis. Então deixa eu voltar aqui o rebaixo para 0. Quando eu voltei o rebaixo para 0, agora a margem lateral não faz sentido, tá? Por isso que não está se aplicando aqui. Aqui no caso dos apoios, eu consigo definir o tamanho deles, tá? Eu não expliquei isso antes, mas olha aqui, ó, o padrão é 2, vou aumentar para 4. Olha ali, ó, então aumentou aqui, ó. 6, por exemplo. Ó, aumenta mais ainda. Vou voltar para 2 e eu consigo definir também a altura dele. Ó, 6. Ó, então agora criou essa paredezinha mais alta aqui. E o recuo do apoio, tá? O recuo do apoio, ele vai descer esse apoio mais para baixo aqui, ó. Descer mais para cima também não daria, né? Então, ó, ele desceu aqui, deixa eu descer 8. Então ele criou colocou o apoio aqui mais para baixo, tá? Deixa eu voltar aqui para 0. O ângulo do apoio já expliquei, né? E agora nós temos um outro tipo aqui da tampa, que por enquanto eu expliquei só a parte só externa, né? Por que eu chamo de externa? Porque nos dois casos que eu expliquei até agora, que ela cobre aqui nesse caso não está habilitada a cobre a parede, tá? Mas quando ele é do tipo cobre a parede, olha só, você vai encaixar a tampa pela frente, ou seja, a tampa ela é externa. E quando está desabilitado o cobre a parede, ela vai ficar interna em relação à parede, mas ela ainda é externa porque você vai encaixar ela pela frente. Agora eu posso trocar aqui para interna. E nesse caso, quando eu troquei para interna, agora eu tenho que vir aqui desabilitar os apoios. Eu poderia fazer isso aqui de forma automática no sistema, e eu acho que eu vou fazer isso depois, mas por enquanto não é automático, é manual. Você tem que vir aqui, desabilitar o apoio frontal e manualmente habilitar o abas frontais. Quando você habilita isso, olha só, ele criou essa abinha aqui nesse lado e também aqui por dentro e colocou a tampa interna, ó. Então, nesse caso, a tampa ela é encaixada aqui pela parte de trás. Só que, olha só, essa parte de trás ela está fechada. Então, necessariamente, quando o tipo é tampa interna, essa parte de trás aqui ela tem que ser aberta. Depois eu vou explicar como é que faz para ela ficar aberta. E eu também vou fazer isso automatizado daqui a um tempo, tá? Quando a pessoa trocar aqui para a tampa interna, automaticamente a parte de trás do corpo aqui tem que ser aberto. Por quê? Porque
para encaixar a tampa aqui, ela tem que entrar aqui, ó, pela parte de trás da letra, tá? Então, por isso tem que ser aberto aqui. Então, vamos lá. Aqui é a mesma coisa sobre a margem, ó. Eu consigo aumentar a margem. Perceba que a margem é isso aqui, ó. É essa abinha aqui. Então, se eu aumentar a margem lateral para 8... Opa, cadê? Aumentei para 8. Aumentei. Deixa eu aumentar aqui a profundidade do rebaixo para 1. A margem, na verdade, é isso aqui, ó, tá? Deixa eu ver aqui, margem lateral. Ah, eu me enganei aqui em relação à margem, tá? Essa parte aqui é a aba, tá? É a aba. Então, aqui, ó, largura das abas é aqui, e não aqui no 8 aqui que eu coloquei. Deixa eu voltar aqui para 0. Então, largura das abas, 6. Ó, então, agora eu aumentei a largura das abas, ó. Tá? Como ele tem esse rebaixo, coloquei o rebaixo aqui de 1, ele criou esse espaço aqui, mas eu posso voltar para 0. Pronto, agora voltou para 0. Então, você consegue controlar aqui a espessura dessas abas aqui que vão segurar a tampa interna. Posso definir também a espessura das abas. De 2, vou colocar 4. Ó, pronto, então agora ficou mais grossa, tá? E é isso aí. Eu vou voltar aqui agora para externa. Vou habilitar o apoio frontal. Vou deixar assim. E agora eu vou mostrar essa opção aqui, que não, assim, para o resultado final não tem utilidade nenhuma, tá? Mas que para você visualizar até que é interessante, que é isso aqui, ó. Você pode vir aqui em todas as partes da letra, que nesse caso só tem duas, né? Que é o corpo e a frente, aqui a tampa. Você pode escolher aqui a parte que você quer e habilitar essa opção aqui, ó, simular luz. Quando eu habilitei isso aqui, ele meio que deu uma clareada nessa parte aqui, ó, dá até para ver aí, que é como se tivesse aceso, tá? Tá meio exagerado, mas você consegue regular aqui, ó, a intensidade da luz, ó. Consigo desabilitar, aumentar só um pouco. Isso aqui vai ficar mais evidente depois. E eu consigo também, no corpo, habilitar isso, né? Ó. Nesse caso não faz tanto sentido porque é azul. Mas se eu trocasse para branco e deixasse a frente preta, por exemplo. Deixa eu diminuir um pouco. Ó, desligado. E ligado. Aqui não fica tão legal porque o corpo é muito grande, mas eu poderia fazer o seguinte. Aqui no corpo eu vou definir aqui cadê a profundidade? Aqui, ó, para 10 milímetros, tá? Só 10. E a tampa agora eu vou fazer ela projetada para fora, em 40 milímetros. Então agora ó, só a parte de trás que fica acesa. Para o A é meio estranho porque ele funciona dos dois lados, né? Mas deixa eu trocar aqui o A para G. Pronto, agora só funciona assim. Então, só que aqui tem uma questão, né? Ela tá, o tipo aqui, ó, tá desabilitado, cobre as paredes, ó. Então, por isso, se eu olhar de frente, eu consigo ver essa borda aqui branca. Então, se eu habilitar, por exemplo, isso aqui, ó, cobre as paredes, agora a parte branca vai ficar só na parte de trás mesmo, ó. Ó, se eu olhar aqui bem de frente assim, ó. Então isso aqui seria ideal para, por exemplo, colocar virado para a parede, que iria iluminar essa parte da parede, mas quem olha de frente vê só a parte preta, tá? Então tá. Mas e se você quisesse fazer toda preta aqui e fazer só a parte interna aqui branca com LED? Aí você teria que fazer o seguinte, vamos voltar aqui agora o corpo para 50, a tampa eu vou voltar para a projeção aqui para fora para 0, eu vou voltar a tampa para branco e o corpo para preto, tá? Do jeito que estava antes, eu vou apagar aqui a simulação da luz para não atrapalhar a gente. Pronto. Então agora, na verdade eu vou colocar a tampa preta também.
Cadê aqui? Preto. Tá aqui, tá todo preto agora. Tá? Ela não deixou de ser uma caixa de luz, tá? Continua sendo, só que ó, o encaixe está ali. Deixa eu até voltar aqui com o plano de seção. O encaixe está ali. Nesse caso, como eu coloquei ela que cobre a parede, então eu posso desabilitar o apoio. Senão, olha aqui, ó, vai dar errado, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa impressão aqui, ó, daria problema, tá? Então eu tenho que vir aqui e desabilitar o apoio frontal, ó. Aí vai ficar só o encaixe mesmo. Deixa eu mostrar isso aqui. Ó, vai ficar só o encaixe ali, ó. Então agora eu vou fazer o seguinte, aquilo que eu tinha explicado sobre a tampa interna, aqui ó, tampa interna, vou colocar aqui, abas, visualização explodida, deixa eu voltar aqui para isso aqui, pronto. Então agora ela está interna, tá? E como eu disse, quando ela é interna, ela tem que ser encaixada aqui pela parte de trás, só que a parte de trás está fechada. Então, para poder deixar ela aberta, eu faço o seguinte, eu venho aqui, ó, na seção face traseira aqui e habilito isso aqui, ó, face traseira separada. Então, agora, a face traseira, ela é uma peça diferente do corpo, tá? É uma peça separada. Só que aí volta aquele mesmo problema, né? Que ela tá aqui, ó, ela encaixa, mas ela não tem um apoio. Então é a mesma coisa que a gente fez para a parte da frente, faz aqui para a parte de trás, ó. É só habilitar aqui o apoio traseiro, ó. Pronto. Então agora, se eu vier aqui em visualização explodida, você vê que nós conseguimos separar as três partes. Aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou voltar de novo. Eu sei que eu estou trocando toda hora, mas é que cada momento exige uma situação diferente, né? Então agora nós temos as três partes separadas, tá? Tampa, nesse caso é a tampa interna, o corpo e depois aqui a face traseira, a tampa traseira. Só que a tampa traseira, nesse caso, ela está interna, né? Como eu expliquei, deixa eu voltar aqui o plano de seção. Ela está interna apoiada nessas abas. E as abas aqui ocorre a mesma situação que eu tinha explicado antes lá sobre o ângulo. Cadê? Face traseira. Então, se você for imprimir com essa parte aqui para cima, né, no caso, essa parte aqui para cima e essa parte aqui apoiada sobre a mesa, então é interessante colocar o ângulo aqui, ó, né, para poder facilitar a impressão. Então, nesse caso, a gente coloca o ângulo aqui, ó, na face traseira. E ele vai criar essa angulação aqui, ó, esse chanfro, né? Ó. Aí. Então esse chanfro facilita muito a impressão, não precisar de suporte. Deixa eu voltar aqui para 90. E agora tem aquela situação, você quer colocar a letra aqui assim desse jeito, mas você quer colocar LED nessa parte aqui, ó, você quer colocar uma fita de LED, alguma coisa assim de LED, para fazer retroiluminação, né? Que é tipo, aqui vai ter o LED que vai iluminar a parede que está aqui atrás. Imagina que você tem, deixa eu colocar aqui, imagina que você tem aqui uma parede aqui atrás, deixa eu alterar isso aqui para 400 para 400. Então você tem aqui uma parede, eita, uma parede bem aqui assim, ó. Deixa eu ver se colou demais. Então essa letra ela está na parede e você quer iluminar a parede. Então, para quem olha de frente, vai ver só a letra e aí a luz do LED vai estar ali na parede. Então, a gente vai querer fazer um rebaixo ali. Deixa eu apagar essa parede agora. Então, para isso, a gente vai fazer aquele mesmo esquema que eu tinha mostrado lá na tampa. Ó. É só vir aqui, ó, cadê? Na seção face traseira e colocar aqui a profundidade do rebaixo. Eu vou colocar
25 milímetros. Ó, então, quando eu coloquei 25 milímetros, ele criou esse rebaixo aqui, ó. Então, ou seja, é um espaço aqui onde você pode colar uma fita de LED. Eu ainda não coloquei aqui nada para fazer um encaixe de LED, porque são muitas variações, né? Muitas fitas diferentes, muitos modelos diferentes de LED. Então é diferente, é muito difícil colocar um padrão aqui. E eu não tenho nenhuma experiência com a parte de comunicação visual e produção de letra caixa. Eu tenho experiência com desenvolvimento e um pouquinho de impressão 3D. Então, por enquanto eu estou fazendo o básico. Então, se alguém for fazer isso aqui, vai ter que colar o LED aqui. E eu sei que existem colas aí no mercado de produção de letra caixa que vai colar esse LED, tá? Então, tem esse rebaixo, né? E como eu mostrei, esse rebaixo ele pode ser controlado aqui. E aqui vale também todas aquelas configurações que eu já mostrei para o lado da frente, né? Que é a parede do rebaixo, a margem lateral, os apoios traseiros, largura do apoio, altura do apoio, recuo do apoio e ângulo do apoio. E também dá para simular a luz aqui na parte traseira. Só que essa simulação, ela não é aquela simulação, tipo assim, se eu colocar uma parede ali atrás, ele não vai iluminar a parede, tá? É só para você visualizar aqui, ó, como é que ficaria, né? Deixa eu trocar aqui a cor da frente aqui para branco de novo e habilitar a simulação de luz. Então é isso. E agora não acabou ainda, tá? Deixa eu desabilitar agora a luz aqui neles para não atrapalhar. Cadê? Face frontal, simular luz aqui já foi. E aqui também. Deixa eu aqui na face frontal, deixa eu colocar ela externa e desabilitar esse cobre das paredes. Então, agora a gente tem aqui embaixo, deixa eu mostrar aqui, isso aqui, ó, camadas intermediárias. Esse camadas intermediárias são camadas que eu posso colocar aqui, ó, para compor o corpo da letra, tá? Por exemplo, aqui eu tenho branco aqui na parte de trás, azul e branco. Então, se eu quiser colocar agora outra camada aqui, eu posso colocar. Vou colocar duas, na verdade. Deixa eu vir aqui, colocar mais uma. Então, e elas vão ter 5 milímetros, não, vou colocar 10 milímetros e essa de baixo aqui também 10 milímetros. Na verdade, deixa eu ver aqui. Essa parte aqui do corpo eu também vou colocar 10 milímetros, tá? Cadê? Pronto. 10 milímetros em tudo. Só que agora eu venho aqui nessa camada intermediária e nessa, deixa eu ver se é essa aqui. Pronto, essa aqui eu vou colocar branco e nessa aqui eu vou colocar azul de novo. Nessa aqui do branco, na verdade, eu vou colocar ela com... Cadê? Com 4 milímetros só. Tá? Então eu conseguiria colocar essa faixinha aqui. Inclusive essa faixinha, se você colar um LED interno, né? Ela vai ficar iluminada. Então nessa faixinha aqui, branca, eu consigo simular a luz. Ó. Só que nesse caso o rebaixo aqui não vai fazer sentido. Então eu tenho que vir aqui na face traseira e tirar esse rebaixo de 25 aqui, eu vou colocar 0. Deixa eu trocar aqui o azul por preto. Então aqui, preto. E aqui também, preto. Legal, né? Então é isso. Isso é a funcionalidade de caixa, de letra caixa, tá? Eu chamei de caixa de luz porque, como eu expliquei, não é só letra. Isso eu vou mostrar agora, tá? Apaguei aqui, tá? Porque eu já terminei a demonstração dele. Agora eu posso fazer o seguinte. Posso vir aqui e importar, tá? Eu já preparei aqui um SVG. Deixa eu mostrar primeiro como é que eu fiz isso, tá? Deixa eu abrir aqui a pasta
pasta downloads, espera aí. Aqui eu já preparei aqui previamente o logo do YouTube, mas ele estava desse jeito aqui. Eu vou abrir com Inkscape. Inkscape, para quem não sabe, ele é tipo CorelDRAW ou Illustrator, tá? Ele tem a mesma função, só que ele é totalmente gratuito, tá? Não precisa arrumar por métodos alternativos, tá? Você pode pegar, baixar ele de graça e usar. E aí, olha só, aqui eu tenho esse logo do YouTube, só que quando eu baixei ele desse jeito aqui, ele vem com um probleminha, tá? Eu cliquei duas vezes aqui para poder entrar para selecionar o objeto, porque estava agrupado. E aí o problema aqui é que essa parte vermelha, ela é uma peça sem nenhum buraco. Então, por exemplo, se eu levasse isso aqui lá para dentro do 3D, essa parte vermelha, na hora que ele virasse um 3D, ele iria ocupar o mesmo espaço do triângulo. Então, antes de de levar isso aqui para lá, ou qualquer peça, na verdade, quem trabalha com comunicação visual sabe disso, você precisa criar um SVG tratado já para depois fazer a extrusão, tá? Você teria que fazer a mesma coisa se você fosse levar para outro programa como o Fusion 360, o FreeCAD ou algum outro, tá? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Eu já tenho que... Primeira coisa que eu vou fazer é alterar o tamanho para o tamanho que eu quero imprimir, tá? Porque se eu deixar aqui ele de um tamanho aqui e definir folgas e tal, e depois levar lá para o 3D e colocar de outro tamanho, eu vou alterar também o tamanho da folga, o que acaba prejudicando a impressão do modelo final. Então eu vou alterar aqui, por exemplo, de pixel para milímetros, que eu vou trabalhar com medidas métricas, então é milímetros. Então o tamanho está 135 milímetros, ou seja, 13,5 milímetros. Eu vou alterar para 400 milímetros, que eu quero colocar com 40 centímetros de comprimento. Então eu venho aqui agora, como eu alterei o tamanho do desenho, a página ela ficou ali ó, pequenininha. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui em Edit, Resize Page to Selection. Pronto, agora a página se redimensionou para a seleção aqui, que no caso é 400 milímetros. Então, agora sim, eu posso clicar clicar fora, clicar duas vezes aqui. Na verdade, uma vez só. É porque eu mudei aqui a ferramenta, ó. Venho para essa ferramenta aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso deixar uma folga de 0.1, 0.2 ou 0.15, tá? 0.10, 0.15 ou 0.20 seria uma maneira correta de dizer. Para poder garantir que depois de impressa, a peça vai se encaixar. Então, esse triângulo branco aqui, o que eu vou fazer? Eu vou copiar ele. Ó. Aqui eu tenho um gerenciador de camadas, tá? Então, a parte vermelha é essa Path 1 aqui. O triângulo branco é o Path 2 e a palavra YouTube é o Path 3. Então, esse triângulo aqui, eu vou copiar, dei Ctrl C e eu dou Ctrl Alt V para colar ele no lugar. Então aqui não dá para ver, mas tem dois triângulos aqui, ó. Eu vou mover um aqui, peraí. Ó, movi um e o outro continua lá. Então isso é para mostrar que tem dois. Um é o PF2, o outro é o PF2-6. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou trocar aqui a cor dele para amarelo e vou arrastar ele aqui para ficar embaixo do outro. Pronto. Então com esse PF2.6, que é o que eu acabei de trocar para amarelo, eu vou vir aqui, ó. Eu tenho essa opção aqui, ó, que é Path Effects. Tá? Isso aqui no CorelDRAW é diferente, no Illustrator é diferente também, mas a função é a mesma, tá? Que eu não sei explicar agora no CorelDRAW porque eu não mexo com CorelDRAW. Eu vou clicar. Se não tiver essa opção aqui, pode clicar nessa setinha aqui e vir aqui, ó. Cadê Path Effects? Tá por aqui em algum lugar. Aqui, ó, Path Effects. É só clicar aqui que ele já vai habilitar e já vai aparecer aqui. Então, quando aparece aqui, é só você clicar nele. E aí, com o objeto aqui selecionado, eu clico aqui ó, nessa setinha e ele vai me dar vários tipos de efeito para isso aqui. Então, o que eu quero agora é esse aqui, ó, Offset. E com esse Offset, eu vou agora aqui colocar 0 ponto e agora 0 ponto o tamanho que você quiser colocar de folga, tá? Eu vou colocar 0.1 e vou dar Enter. Pronto. Então, o que ele fez aqui? Mal dá para ver, mas olha aqui, ó. Ele adicionou 0.1 milímetro, né, em cada lado aqui do triângulo, que isso aqui vai ser justamente a folga que eu vou precisar, tá?
Agora, o que eu vou fazer? Com esse triângulo amarelo aqui selecionado, eu vou voltar aqui para visualização de camadas. Com esse triângulo amarelo selecionado, eu vou selecionar também o triângulo vermelho. O triângulo não, desculpa. Esse meio que retângulo vermelho. Para isso, eu vou segurar Shift e vou clicar na parte vermelha. Pronto. Então agora eu estou com as duas partes aqui selecionadas. Ó. Você pode ver aqui no gerenciador de camadas. E eu venho aqui em Path Difference. Pronto. Parece que a única coisa que mudou foi a cor, mas não foi, tá? O que mudou também foi que a parte... Deixa eu mover esse triângulo aqui por enquanto. Aquela parte amarela que estava aqui, o triângulo, ele criou um buraco aqui na parte preta, tá? Que na verdade é a parte vermelha. Então isso aqui na verdade não é um triângulo branco, isso aqui é um buraco branco que tem na parte preta. Eu vou dar Ctrl Z para fazer esse triângulo aqui voltar para o lugar dele, tá? Então agora eu tenho aqui ó, um triângulo aqui e tem uma folga de 0,1 aqui, tá? Isso aqui é para garantir, eu dei Ctrl Z agora, tá? Isso aqui é para garantir depois lá no 3D que o triângulo não vai ser, não vai ocupar o espaço ali coladinho na parte vermelha, tá? Porque se estiver muito colado, depois não encaixa. Eu vou, só para padronizar aqui, eu vou com essa parte aqui selecionada, eu vou voltar para vermelho para garantir que a aparência fique a mesma de antes, né? Então, beleza. Então, agora, teoricamente, está preparado já, tá? Eu tenho aqui separado cada parte e garantindo que nenhuma parte ocupe o espaço de nenhuma outra. Eu poderia vir aqui agora em File, Export, e aqui agora eu mudo a extensão de PNG para SVG, tá? Não vai exportar para PNG, que não vai funcionar lá no sistema, tá? E aí aqui de Inkscape SVG eu troco para Plain SVG, tá? Que é SVG plano, SVG puro. E aí você salva onde você quiser e depois a gente vai importar lá no programa. Então eu vou fechar aqui agora porque eu já tenho ele preparado, não preciso salvar aqui. Então voltando aqui agora pro meu programinha aqui, eu venho aqui ó, importar. Vou lá no download, né, que é onde eu preparei. Como eu disse, eu já deixei preparado antes. Ele está aqui, ó, YouTube Logo Icon Tratado. Vou selecionar. Agora, quando eu importei, cada cor que ele tem lá no SVG, eu vou ter que ligar a um material que eu tenho dentro do meu sistema. Por isso que é importante você cadastrar os materiais, tá? Então, eu vou aqui colocar o vermelho no material vermelho, o branco no material branco, e o preto no material preto. Isso aqui no futuro vai ser automático, tá? O sistema já vai reconhecer a cor do SVG e a cor mais próxima que você tem de material. Se você não tiver um material que coincide exatamente a cor, ele vai pegar o mais próximo. Se você só tiver um material, o sistema vai usar só esse material que você tem, tá? Então não estranhe se aparecer uma cor só. Vou concluir aqui e agora eu posiciono onde eu quiser. Lembra que lá no Inkscape eu defini para 400 milímetros de tamanho? Aqui eu vou ter que ajustar também para 400 milímetros. Ó. Então eu venho aqui ajustar. Ele está com 500 porque ele pegou o tamanho da mesa. Vou ajustar aqui para 400. Ó, mantive aqui manter proporções habilitado, então ele já vai ajustar também automaticamente as outras dimensões. Eu clico aqui agora em redimensionar. Pronto, ele ajustou agora para 400 milímetros. Dá para ver aqui, ó. Vou meio que centralizar aqui agora. Deixa eu ver aqui. Não precisa ser muito exato, tá? Só que a altura disso aqui está com 0,8 milímetro. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui agora, eu vou ajustar ao tamanho e eu quero definir uma altura. Só que se eu mexer aqui agora no eixo Z e não desmarcar isso aqui, ele vai mexer também na largura, né? Se eu mexer, na verdade, na profundidade. Se eu mexer na profundidade, ele vai mexer na altura e na largura. Não é o que eu quero. Então eu desmarco isso aqui e eu quero colocar com 20 milímetros de altura. E ele vai preservar as outras. Então eu clico aqui em redimensionar. Pronto, agora ele fez 20 milímetros de altura. Então agora, olha só aquela folga que eu tinha falado lá, ó. Ela está presente aqui, ó. Mal dá para ver, mas aquela folga está presente, ó. 0,1 milímetro aqui, ó. Tá? Então agora nós temos
o YouTube, essa parte vermelha e o triângulo. Só que está tudo aqui agrupado, tá? Se eu fizer uma caixa de luz do jeito que está aqui, ele vai ter a base de tudo da mesma cor e a tampa também tudo da mesma cor, mas não é o que a gente quer. Você poderia fazer e depois na hora de impressão da impressão 3D você separar. Mas para visualização aqui, para simulação ficar mais realista, é melhor então eu separar. Para isso eu vou fazer o seguinte, aqui está tudo agrupado. Como é que eu sei que está agrupado? Porque tem essa borda azul aqui, ó, essa caixinha. Então para poder entrar no grupo eu clico 2 vezes. Pronto, então agora eu estou com a parte vermelha selecionada, seguro o Shift. Agora eu clico também sobre o triângulo para selecionar ele também. Então agora eu tenho a parte vermelha e o triângulo selecionados. Eu vou dar Ctrl X, tá, para recortar, clico fora para sair do grupo e dou Ctrl V para colar. Eu não preciso mover, tá? Agora é só clicar e pronto. Agora eu já colei no mesmo lugar que estava. Só que agora, ó, o YouTube aqui, ele é um objeto separado. A parte aqui vermelha é outro objeto separado e o triângulo é outro objeto separado. E eu vou fazer uma caixa de luz com cada um deles, tá? O primeiro que eu vou fazer então é com o YouTube. Com o YouTube selecionado aqui, com a palavra, eu clico aqui nesse botão verde, ó, converter em caixa de luz, tá? Cliquei aqui, pronto. Nesse momento ele já virou uma caixa de luz, ó. Eu posso fazer tudo aquilo que eu tinha feito antes lá com o texto. Só que como ele separou agora o corpo da tampa, ele não sabe em qual deles que ele tem que aplicar aquela cor preta. Então, por isso ele retirou o material e agora você que vai escolher, ó. Quero colocar no corpo o preto e na tampa aqui na face frontal o branco. Só que antes da tampa estava preta, né? Então eu vou inverter aqui, na verdade. Eu vou deixar a tampa preta e o corpo branco. E agora aqui nessa parte aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou converter em caixa de luz. Pronto, já converteu. Agora o corpo eu vou deixar branco e a face frontal eu vou deixar preto. Aliás, preto não, desculpa. Estou doidão aqui. Não é preto, né? É o... Cadê? O corpo é branco e a face frontal é vermelha. Vamos lá. E no triângulo, eu vou também converter para a caixa de luz. E aqui sim, eu posso deixar branco tanto para o corpo quanto para a face frontal. Deixa eu colocar a visualização expandida para esse cara aqui. E para o triângulo também. Deixa eu rotacionar aqui um pouco, selecionar o triângulo. E pronto. Ó, cada um deles agora é uma caixa de luz já devidamente com o seu encaixe, tá? Olha ali, ó. Se você quiser, não precisa mexer em nada. Pode deixar do jeito que está aqui, que ele já vai funcionar como caixa de luz. Deixa eu voltar aqui a visualização explodida para 0. E a gente agora, nesse momento, já consegue, por exemplo, simular aqui a iluminação do corpo. Vou aumentar aqui assim. Peraí. Só até aqui. Aqui também, do corpo. E aqui nesse caso do triângulo, opa, deixa eu... Cancela. Rotacionei sem querer aqui, mas para voltar é fácil. Cadê? É só pegar aqui na rotação, tá com 99, eu volto para 0, pronto. Então aqui no triângulo, com ele selecionado, aqui não faz sentido eu simular a iluminação em volta, né, no corpo. Aqui faz sentido na tampa. Então deixa eu vir aqui, ó, no corpo eu vou deixar desligado e na tampa eu vou ligar aqui a iluminação. Opa, liguei a coisa errada aqui. É a iluminação. Então pronto, ó, agora eu tenho mais ou menos uma simulação de como ficaria, né? Não ficaria assim exatamente na vida real, mas dá para ter uma ideia. Deixa eu pegar isso aqui agora e mover aqui para cá. Eu esqueci de falar sobre a movimentação, né? Se eu selecionar, eu consigo movimentar livremente. Se eu quiser travar um eixo para movimentar, ó, eu só quero mover nesse eixo aqui. Para isso eu tenho que apertar a setinha direcional aqui do teclado. Ó. Apertei para a esquerda. Se eu apertar para a esquerda, eu travo o movimento no eixo Y. Se eu apertar para a direita, eu travo no movimento X.
E se eu apertar a setinha para cima, eu travo no eixo Z, ó. Tá? Então eu quero mover para cá, eu vou apertar para esquerda. Então eu vou deixar aqui encostadinho. Paradinho aqui. Beleza. Deixa eu fazer aqui de novo rapidinho aquela letra. Vou colocar a letra C aqui. C, vou rotacionar em 90. Vou definir a posição Z para 0. Vou trocar a fonte para Noto. Vou colocar profundidade para 40. O corpo vou deixar preto. A frente vai ser azul. Vou separar a face traseira. Vou colocar a cor branca. E vou colocar a visualização explodida. E vou rotacionar em Y 45 graus. Não, em Y, não, em Z 45 graus. Opa, não, era em Y mesmo. 45 graus. E vou mover um pouquinho para lá. Isso é só para exibição, tá? E agora, olha só, eu vou criar outra aqui, que eu vou escrever caixa. Vou diminuir para 60. A fonte eu vou colocar isso aqui mesmo. Enfim, aqui para criar é rapidinho. Tudo isso que eu estou criando aqui já é caixa de luz, tá? Não tem segredo nenhum. É bem fácil. Você só cria caixa de luz, altera o texto, altera as dimensões e não tem que se preocupar em nada de modelar o encaixe, nada disso. É só você escolher aqui os parâmetros e a sua caixa de luz já está pronta. Vou deixar aqui azul bebê. Vou dar Ctrl C e Ctrl V para copiar e colar. E, na verdade, aqui eu vou escrever letra. Letra. E aqui é caixa. Aqui eu vou colocar uma fonte um pouquinho diferente. Vou colocar essa aqui. Só que essa fonte ela não fica boa para todas as letras maiúsculas. Então eu vou deixar só a primeira maiúscula e o resto minúsculo. Aqui. E eu vou agora colocar um pouquinho para cá. E esse material aqui de cima, eu vou trocar para dourado. Deixa eu ver aqui onde é que está o dourado. Está aqui. Ó, ele já simula ali o dourado. Ó. E a parte do corpo eu vou colocar prateado. Prata. Bom, se é uma boa escolha de design, aí eu já não posso garantir, né? Mas é uma opção. Bom, então é isso. Aqui nós temos alguns modelos, né? Daria para criar, enfim, modelo com a fonte que você quiser. Dá para importar esse VG e criar com o modelo que você quiser, com o logo que você quiser. E vocês viram que dá para criar com a iluminação onde você quiser, né? Colocar LED atrás, colocar LED por dentro para iluminar na frente, para iluminar por trás, para iluminar dos lados. Dá para colocar com, vocês viram aqui, com a faixinha no meio aqui para iluminar também. Dá para colocar quantas camadas intermediárias quiser, tá? Enfim, o céu é o limite. Beleza? Essa é uma das funcionalidades, tá? Porque ainda tem outras aqui, por exemplo, dá para criar o ossinho aqui, ó, né? Esse ossinho, aqui eu vou mostrar rapidinho, tá? Esse ossinho, espessura da base, deixa eu colocar aqui, espessura da borda, 1.5. Então dá para colocar na dimensão que eu quiser. Por exemplo, ó, eu vou colocar o ossinho com a largura de 6 milímetros. Opa, 60 milímetros. E 30 milímetros de altura. Só que aí você vê que mudou aqui, né? Aqui eu consigo mudar agora, por exemplo,
tamanho das orelhas. Eu chamo de orelhas essas partes aqui, tá? Porque tem um nome científico para isso, que o pessoal da medicina usa tal, mas eu não vou colocar aqui, né? Eu chamo de orelha mesmo. 6. Opa, 7. 8. Acho que o 8 vai ficar. 8 fica legal. Aí dá para definir vários parâmetros. Por exemplo, essa voltinha aqui, ó, né? Vou colocar 30. Aí ele fica um pouquinho mais para dentro, ó, mais acentuado. Essa ligação que tem aqui, ó, essa voltinha aqui interna, né? O padrão é 40. Eu posso colocar 10. Aí, ó, fica mais acentuado. E aí, aqui, por exemplo, eu tenho essa. Ele funciona. Aqui ele está como se fosse um pote, né? Porque o fundo aqui está rebaixado. Então, eu posso vir aqui, ó, a altura da base, colocar 2, só que a profundidade total colocar 3. Aí ele vai ficar, ó, bem rebaixadinho, bem suave aqui, só uma bordinha de 1 milímetro aqui. E eu posso vir aqui agora, clicar 2 vezes aqui na borda e alterar aqui o material dela. Por exemplo, eu vou colocar branco e o material do fundo aqui, cliquei 2 vezes, ó, peraí. Cliquei 2 vezes para selecionar só o fundo. Eu venho aqui no material e coloco preto. Ó, então agora nós temos um ossinho, tá? Com a borda branca e o fundo é preto. Só que você pode perceber... Opa, peraí, deixa eu rotacionar aqui. Você pode perceber que a borda ela começa elevada. Deixa eu trocar, na verdade, isso aqui para azul, para ficar mais fácil de ver. Pronto. Então, ó, a borda ela começa aqui em cima. Se você vier aqui e trocar o bordas, o padrão aqui é borda sobe a partir da base, ou seja, a partir da base a borda sobe. Se eu trocar aqui para borda, vai do chão ao topo, ó, a bordinha agora vai até o topo. E aqui o que eu posso fazer? Posso vir aqui, ó, adicionar um texto, tá? Diminuir aqui o tamanho da fonte, por exemplo, para 6, 7, vai, 7. Alterar a fonte aqui para, por exemplo, vamos ver essa aqui. Talvez fique legal. Vou alterar a profundidade para 1 milímetro e o texto vou alterar para... Quem conhece aí o cachorro do Dog Funny? Caraca, isso é só para quem é velho, hein? É o Costelinha, tá? O cachorrinho do Dog Funny é o Costelinha. Ou então você pode colocar o outro lá, né? O Coragem, o Cão Covarde. E aí aqui em cima alterar o material desse texto para branco também. E aí, deixa eu só vir aqui, ajustar o posicionamento da câmera, ajustar para cá esse texto. Opa, aqui. Na verdade, eu posso fazer o seguinte, ó. Se esse texto estiver fora de centro aqui, ó, por exemplo, ele está lá. Então, o que que eu faço? Eu seleciono primeiro o texto, depois o osso. Aí eu venho aqui, ó, tem alinhamento, quero alinhar em X, nesse eixo aqui. Então, clico aqui no X e eu tenho a opção aqui, ó, de início, centro, fim, fim com início ou início com fim. Então, eu vou clicar aqui em centro, ó, já centralizou. Agora, de novo, eu venho aqui em alinhar, no eixo Y agora, que é assim. Venho aqui, ó, centro e pronto, já centralizou agora. Se eu olhar aqui de cima, ó, do topo, já está centralizado. Então agora, o que que eu faço? Só que aí agora o problema é que o texto está flutuando, ó. Então o que que eu faço? Só clico aqui, ó. Pá, ele já vai cair em cima da peça certinho, ó. Tá? Já caiu ali. E agora eu preciso colocar uma argolinha, né? Vamos supor que isso aqui é uma placa de identificação do cachorrinho. Então, eu vou colocar uma argolinha. Então, para isso eu tenho essa opção de vir aqui, ó, criar um cilindro, tá? Definir a altura do cilindro para 2 milímetros. 2? Não, vou colocar 3 para ficar igual essa parte de fora. Então, 3. E o raio, né? O raio aqui do cilindro, eu vou colocar para 3,5, para dar um diâmetro de 7 no total. Então, aí, pronto. 3,5. Vou colocar aqui na posição certa. Mais ou menos aqui assim. Tá? Se você achar que não está no centro, ó, seleciona primeiro aqui o cilindro, depois seleciona o osso, vem aqui, ó, no eixo X, centralizar. Pronto, nem estava no centro, agora está. Vou alterar o material dele para branco, para ficar igual a parte ali da borda. Pronto. Na verdade, eu posso mover um pouquinho aqui para baixo. Aqui, ó. Pronto.
Só que aí você vê que ficou passando aqui, né? Espera aí que eu já vou mostrar como é que resolve isso. Tem duas maneiras. Ah, eu posso agora dar Ctrl C e Ctrl V aqui nesse cilindro e eu vou editar ele aqui para colocar um raio de 1.5 em cima, 1.5 embaixo e a altura eu vou deixar para 5 para poder atravessar esse outro cilindro aqui. Ó, vou colocar ali. Na verdade, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar primeiro esse, depois esse e vou centralizar em X, centralizar em Y e centralizar em Z também. Pronto, agora olha aqui, ó, o que que ele fez? Ele atravessou o outro cilindro, tá? Por que que eu quero isso? Porque agora eu vou pegar esse cilindro aqui do meio e vou marcar essa opção aqui, ó, peça negativa. Ó, quando eu marquei, ele criou um buraco ali, ó. E eu vou desmarcar essa opção visível aqui, porque ele vai ficar invisível, ó. Tá? Então ele ficou invisível, criou agora o buraquinho ali na plaquinha. Só que agora você pode dizer, ah, mas essa parte aqui eu quero remover, eu não quero que fique passando aqui para dentro. Tudo bem, então o que que a gente vai fazer? Nós vamos usar o mesmo conceito. Eu vou criar um cubo, tá? Vou diminuir o tamanho desse cubo aqui para 10 por 10 por... Vai, vou colocar 3. Opa, não, assim não. 3, não, vou colocar 4. 5, vai. Ah, a profundidade eu vou deixar, aqui sim eu vou deixar 2, né? Então é isso. Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou apertar M para ativar a ferramenta de mover, ou eu posso usar aqui a setinha mesmo, tá? Mas nesse caso específico eu vou precisar usar os vértices. Então por isso eu venho aqui, ó, aperto ou a letra M ou ativo essa ferramenta aqui. Então eu venho aqui, ó, eu posso mover pelos vértices da ponta, tá? Então cada ponta aqui do cubo, agora não é mais um cubo, mas continua sendo, né, como se fosse um cubo. Eu tenho aqui, ó, em cada pontinha eu tenho um vértice, tá? E no meio eu também tenho vértices. Cadê? Aqui, ó, no meio, é que a setinha agora está atrapalhando, mas aqui, ó, no meio eu também tenho vértices que eu posso usar para movimentar. Então eu vou movimentar ele bem para cá, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui o vértice aqui ali, ó, para aquele vértice ali do círculo. Pronto, na hora que eu movimentei ali, ó, ele ficou coladinho ali na posição já quase certa. Só que percebe que está dando esse probleminha aqui, ó, que está piscando? Isso aqui se chama Z-Fighting, tá? Porque tem dois planos aqui, ó, esse aqui do cilindro e esse aqui do nosso cubo, que está ocupando o mesmo espaço. Então, eu preciso mover ele pelo menos um pouquinho para cima, ó, só para garantir que ele vai, que o nosso cubo vai ficar um pouquinho para cima, ó. Então agora ele está aqui para cima e aqui ele está para baixo. E eu também preciso mover ele um pouquinho para cá, né? Espera aí. Deixa eu colocar... Deixa eu pegar por esse vértice aqui. Aqui eu quero alinhar ele somente nesse eixo verde aqui. Então eu quero alinhar ele com isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar um outro vértice aqui que fica melhor. Com esse vértice aqui. Pronto. Então, agora ali, ó, ficou alinhado. Ó, tá alinhadinho. Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou ativar nele a opção peça negativa, porque eu quero remover desse cilindro. Só que agora qual é o problema, né? Ele removeu de tudo. Então aqui agora, nesse elemento que eu acabei de ativar a opção peça negativa, eu consigo dizer aqui, ó, exatamente de qual peça que eu quero que ele remova, porque o padrão dele é remover de tudo. Então tudo que ele encostar, ele vai funcionar como peça negativa. Se eu quiser que ele funcione como peça negativa somente desse cilindro, eu preciso selecionar aqui o cilindro. Só que aqui, olha só, eu tenho várias peças aqui. Então, eu preciso dar um nome para esse cilindro. Eu vou chamar de... cadê? Aqui em cima. Ó. Eu vou chamar de argola, argola placa. Argola placa. Eu acho que tá bom. Já dá para identificar. Então, eu venho aqui agora de novo nesse cara aqui. Vou vir aqui, ó, vou procurar a argola placa. Tá aqui, ó, a argola placa, vou selecionar ele. Pronto, nesse momento, perceba que agora eu não tenho mais aquela continuação aqui do cilindro, mas também não tem mais aquele buraco que ele tinha causado aqui. Né? E eu vou, na verdade, aqui desabilitar a opção visível, que agora ele vai ficar invisível. Pronto, ó, agora está resolvido o problema, tá?
E para garantir aqui a consistência, eu vou selecionar tudo aqui e vou dar Ctrl G para agrupar. Então agora, onde quer que eu mova o ossinho, ó, vou selecionar o ossinho, onde quer que eu mova, tudo vai junto, tá? Porque se eu não agrupar e tentar mover o osso, vai só a parte do ossinho e a argola, tudo vai ficar para trás. Então é importante agrupar, tá? Então agora está pronto isso aqui, ó. Poderia agora exportar, eu vou até fazer isso aqui, ó. Eu vou vir aqui exportar, eu posso exportar por enquanto para STL3MF, mas depois eu vou adicionar outras opções. OBJ, DXF, né, para quem faz corte a laser, corte na CNC. Então vou vir aqui, ó, exportar para 3MF. Pronto, ele já gerou aqui o arquivo. Eu vou abrir aqui, no meu caso abre automaticamente no Creality Print, porque eu tenho impressora da Creality, não tenho da Bambu, porque parece que hoje todo mundo, eu acho que 150% das pessoas que compram impressora hoje parece que compra da Bambu. Enfim, é uma enxurrada de A1 aí no mercado. Vamos lá, então, tudo aquilo que eu criei lá agora está aqui, ó. O ossinho está aqui, né? A letra C está ali, a letra, né? A palavra letra está aqui. Cadê? Aquela letra dourada que eu criei, a palavra dourada está aqui. E tudo isso aqui já é letra caixa, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Na verdade, deixa eu desagrupar isso aqui tudo. Split to objects. Pronto. Na hora que eu fiz isso, caiu tudo em cima da mesa. Então, deixa eu movimentar isso aqui para cá. O triângulo aqui também está separado. A tampa do triângulo está aqui. A tampa desse retângulo é a parte vermelha. Vamos lá, meu computador estava meio cansado, ele resolveu descansar por uns 10 minutos. Desligou e agora voltou. Vamos lá, então eu tinha separado aqui todos os modelos. E então é basicamente isso, tá? Agora tudo aqui está separadinho, seria só mandar para a impressora e imprimir. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu virar isso aqui para cima. Pronto, então, ó, o encaixezinho está todo ali. Na hora que imprimir, vai encaixar nessa tampinha aqui, né? E no caso do triângulo, é a mesma coisa, ó. Deixa eu pegar ele aqui, virar ele para cima. Pronto, ó, o encaixezinho todo feito. E vai encaixar ali. E com todas as peças é desse jeito, tá? A não ser que você tivesse configurado um tipo de encaixe diferente. Aí, enfim, você viu lá que dá para fazer vários tipos diferentes. O nosso ossinho. Cadê o nome do costelinho do Coragem? O nome do Coragem não veio, né? É por isso que eu disse que eu vou ter que lançar, ó. Não, peraí. Veio sim, veio sim. Eu ia dizer agora que é por isso que eu vou lançar daqui a algumas semanas, porque tem erro para corrigir, mas não parece ser esse o caso, né? Porque na verdade, como eu separei para objetos, ó, aqui a ideia é imprimir cada parte separada. Se você quiser imprimir junto, não tem problema, é só montar. Ou então exportar tudo junto e imprimir. Mas ó, cada partezinha está aqui. Você pode imprimir separado e colar, ou pode exportar tudo junto. Aí você não separa ali, não faz o split, né? E imprime tudo. Enfim, se tiver uma impressora de várias cores, você imprime, se não, você imprime separado e depois cola. Então, gente, isso aí é o que eu tenho por enquanto, tá? Tem várias outras funcionalidades, que algumas que eu ainda vou fazer, algumas que já estão prontas, mas que seria muita coisa para mostrar num vídeo só. Então, nesse aqui eu queria mostrar mais especificamente letra caixa, beleza? Se puder, deixa a opinião aí no comentário, se ficou bom, se ficou ruim, se tá feio, se tá difícil, se tá fácil. Enfim, se quiser, dá uma opinião aí, beleza? Eu agradeço muito. Valeu e muito obrigado.